faz parte. A intenção disso é sempre fixar o verso na mente da gente. E o verso de hoje é um verso muito gostoso de se ouvir, é um verso muito bom de se ouvir. Porque é uma chamada de Deus à conversão e ao arrependimento dos seres humanos, a mim, a você, a todos nós. Eu gosto desse versículo porque ele começa dizendo assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Leia, olha aí o verso 18. Quem tem uma versão diferente da minha? A minha diz assim: venham, vamos refletir juntos. Quem tem outra versão? Leia aí. Só um minuto. Aí agora é minha obrigação de organizar o negócio, né? Só aqui o Dário aqui na frente, ou Souza. Vai. Venham, vamos discutir juntos. Alguém tem outra versão diferente das nossas? Raciocinemos mesmo. Arrazoemos ou pensemos, né? Venham, pensemos juntos. Venham, arguime, né? Ou vamos discutir aqui papo um a um, né? Arguir daquela prova de arguição, prova verbal. É muito bom esse versículo, porque esse versículo é uma chamada de Deus para nosso arrependimento, mas ele começa, Deus dizendo assim: venha pensar comigo, venha refletir comigo, venha conversar comigo, venha me perguntar, venha me questionar, venha bater um papo comigo. A gente observa nesse verso que, embora exista um desejo profundo de Deus para arrependimento do homem, e embora exista uma ordenança de Deus para o arrependimento do homem, existe também da parte de Deus uma disposição dele nesse processo para as nossas vidas. Existe uma disposição do Senhor para aquele que quer conversar com ele acerca dos seus pecados. Vinde, venham, vamos refletir juntos. Porque muitas vezes os pecados que nos envolvem são difíceis de serem geridos por nós mesmos, ou muitas vezes esses pecados são difíceis de ser percebidos como pecado por nós mesmos. É só nós olharmos para a sociedade que se encontra hoje, que naturalmente decai dia após dia no seu próprio pecado, mas quando olha para si mesmo, olha para si mesmo com o olhar de quem é sábio, olha para si mesmo com o olhar de quem é justo, olha para si mesmo com o olhar de quem é irrepreensível, e a sociedade cai nos seus próprios erros, e a Bíblia diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos, antes afasta-te do mal. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas quando nós somos sábios aos nossos próprios olhos, nós tendemos a achar que tudo que nos envolve e que nós praticamos, executamos, pensamos, são coisas corretas, justas e sábias. E o mundo tem caminhado nesse sentido. Aí é difícil para muitas pessoas perceber os seus próprios pecados. É difícil para muitas pessoas entender que certo conceito, que certo princípio, que certo valor, que certo modo de agir, que certo modo de pensar, que certo caminho que está trilhando é um pecado. E nesse sentido, Deus se torna maravilhoso conselheiro, como diz o próprio Isaías. Maravilhoso conselheiro, porque ele diz: venham, vamos refletir juntos. Deixa eu refletir com você, me chame para perto de você para que nós venhamos discutir junto essa questão. Isso que você tem pensado consigo mesmo e que está na dúvida se é ou se não é, me chama para essa conversa. Deixa eu dialogar com você, reflete comigo, me pergunta, deixa eu te responder. Venha, arrazoemos, pensemos acerca de tudo isso, diz o Senhor. Por quê? Porque embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como a púrpura, ou negros como a lã, se tornarão.
A chamada do Senhor, para nós refletirmos com Ele, essa chamada onde Ele diz: venha, reflita comigo, pense comigo, analise comigo, discuta comigo. Essa chamada, ela tem um propósito maravilhoso. É por isso que eu amo o Evangelho de Jesus Cristo, eu amo essa palavra, e eu tenho certeza que essa palavra é capaz de mudar a vida de qualquer ser humano que se encontra sobre a terra. Porque essa palavra, ela é uma palavra que, embora ela chame a gente para o confronto ou o autoconfronto, ela sempre nos traz uma esperança, um escape, uma palavra, uma promessa. Ela sempre nos traz. E embora o Senhor nos chame para refletir com Ele os nossos pecados, o propósito dessa chamada, o propósito desse convite, é o propósito de alcançar o perdão. O verso diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Em outras palavras, o verso está parafraseando ou resumindo o Evangelho de Jesus Cristo, que diz: arrependemos, pois está próximo o reino dos céus. E na contrapartida diz: todo aquele que vem a mim será salvo, e de modo algum eu lançarei fora. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos chama para o arrependimento, ele nos chama para a conversão, ele nos chama para viver uma vida em que as coisas que ficaram para trás, fiquem de fato para trás e nunca mais se apresentem diante de nós, e que dali em diante possamos progredir para frente na direção de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo nos chama nesse aspecto, no aspecto de nos convertermos, de abandonarmos os nossos caminhos. Essa é a proposta de Jesus Cristo, essa é a proposta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora muito se pregue acerca do julgamento, e é necessário que se pregue acerca do julgamento, a máxima do Evangelho de Jesus Cristo é o perdão. Essa é a máxima do Evangelho. Embora nós devamos anunciar sempre que um dia as portas se fecharão, embora nós devamos anunciar sempre que aquele que negar a Cristo já está condenado, embora nós tenhamos que anunciar para o mundo que aquele que negar o Filho também será negado diante do Pai, embora nós tenhamos que apresentar para o mundo que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago do fogo, embora nós tenhamos que anunciar para o mundo todas essas coisas, porque está escrito na Bíblia, a máxima do Evangelho é sempre o perdão, é sempre a chamada para uma nova vida, é sempre a chamada para uma vida melhor, é sempre a chamada para abandonar a vida que tem te feito mal, que tem te entristecido, que tem te angustiado. É sempre uma chamada para viver uma vida melhor. E por incrível que pareça, não há ser humano que se encontre no seu pecado, que consiga alcançar uma vida melhor sem abandonar esse pecado. Porque é evidente pela palavra do Senhor e pelas nossas próprias vidas, pela experiência de vida que nós temos, é evidente que muito do mal que há em nós é proveniente dos nossos pecados, que muitas das situações constrangedoras, de que nos envergonham, que muitas das situações que nos afligem, que nos traz sentimentos de culpa, têm relação direta com os nossos pecados. E embora nós queiramos viver uma vida mais agraciada, uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila, as emoções mais equilibradas, embora nós tenhamos esse desejo, sempre ou volta e meia somos acometidos por algo contrário a isso, e é geralmente decorrente dos nossos pecados, decorrente das nossas ações, decorrente do que nós falamos indevidamente, decorrente daquilo que nós praticamos indevidamente, e muitas vezes decorrente daquilo que pensamos indevidamente. E essas coisas que nós fizemos e não deveríamos ter feito, que nós falamos e não deveríamos ter falado, que nós pensamos e não deveríamos ter pensado, gera dentro de nós, de um modo introspectivo, do qual ninguém vê,
gera dentro de nós muitas vezes sentimento de culpa, dúvidas, angústias, temores, medos, e a depender da intensidade da coisa e da gravidade da situação, os infernos interiores que aí nós predominam e somos afligidos profundamente. E embora nós queremos viver essa vida de paz, alegria e prosperidade que a vida nos traz, prosperidade na alma, harmonia espiritual, nós não conseguimos viver essa vida se nós não abandonarmos esses pecados, porque sempre eles estarão a trazer as mesmas consequências, e de mais a maior, se é que eu posso dizer assim, de mal a pior. Do mesmo jeito que avançamos na direção de Deus de glória em glória, é possível avançar na direção do mal. Qual seria o contrário de glória, meu Deus? Espero que nem exista, mas no mesmo sentido. Do mesmo jeito que nós conseguimos progredir no conhecer a Deus, de glória em glória, é possível se aprofundar no pecado na mesma proporção. Do mesmo jeito em que no dia em que nós nos chegamos ao Senhor, nós sentimos aquela graça que nos alcançou por nos sentirmos amados e perdoados por Deus. E hoje nós temos muito mais experiência que foram alcançadas no decorrer dos anos da nossa vida na presença de Deus. Muitas pessoas começaram na vida do pecado numa coisa muito insignificante, e hoje estão totalmente algemadas em suas mãos, amarradas em seus pés, de trás de uma prisão espiritual, porque foram progredindo profundamente para o lamaçal do pecado. Muitas dessas pessoas, quando olham para si mesmas, não conseguem achar mais um fio de esperança que seja. São situações que muitas vezes nós achamos até inimagináveis para nós, mas para aquela pessoa é algo constante, diário, que bate na sua porta todos os dias. Quando ela vai dormir, ela dorme angustiada e só consegue dormir porque o corpo exige profundamente um relaxar. Do caso contrário, ela vai ter falência múltipla dos órgãos. Então o corpo exige e ela dorme, mas quando abre os olhos pela manhã, é o maior desespero de novo, e mais um dia terrível começa na sua vida. São pecados que destroem a alma, que jogam para longe qualquer esperança de um futuro melhor. São pecados terríveis. Essas pessoas muitas vezes não conseguem mais pensar na possibilidade de um perdão de Deus, não conseguem mais alcançar a possibilidade de uma nova história, de um futuro na presença do Senhor. São pessoas que a si mesmos já se mataram, já se jogaram de fato no lamaçal, no mais profundo lamaçal do pecado. Para mim e para os meus pecados, e para essas pessoas e para os seus pecados, o convite de Deus é o mesmo, não muda. A chamada do Senhor não faz discriminação de pessoas. A chamada de Deus, ela não diverge entre os religiosos e os não religiosos. Muito pelo contrário, a chamada do Senhor é a mesma para o Rosiel e a mesma para aquela pessoa que está no mais profundo dos seus pecados. A chamada do Senhor é a mesma para mim, que acredito no seu chamado para um diálogo acerca do meu pecado. E é a mesma para aquela pessoa que já não acredita que Deus possa sequer olhar para ela. A chamada do Senhor é a mesma. Venha, vamos refletir. Rosane, como é que nós podemos refletir juntos com Deus? Como que eu posso refletir com Deus acerca dos meus pecados? E a palavra de Deus, que é poderosa em si mesma, maravilhosa nos seus escritos, ela mesma traz a resposta acerca de como nós podemos refletir com o Senhor acerca dos nossos pecados. Ela diz que ela é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão das juntas e medulas da alma e do espírito, e é apta, ou seja, tem poder para discernir as intenções dos corações humanos.
Quando nós queremos refletir com Deus acerca da nossa condição, é através da sua palavra que nós refletimos. É através da palavra do Senhor que nós refletimos com Ele. Ou pelo menos é através da palavra do Senhor que nós temos resposta da reflexão. Muitas vezes nós oramos e falamos com Deus acerca de coisas que nos afligem, ou até acerca de coisas que nos trazem alegria. Para ser bem sincero, eu espero que vocês conversem com Deus mais acerca de coisas que trazem alegria do que trazem desespero e desesperança, né? Espero que o nosso falar com Deus se permeie mais, seja geralmente mais acerca das coisas que nos trazem alegria e esperança, acerca dos sonhos que nós temos, das conquistas que queremos realizar. Porém, volta e meia nos pegamos falando com Deus acerca das coisas que nos traz tristeza na alma. E nós oramos, falamos com Deus pessoalmente. E na oração, nós buscamos de Deus resposta para aquilo que nós queremos saber. Na oração, nós estamos refletindo com Deus. Senhor, Pai, o Senhor sabe essa situação que está acontecendo comigo, ou que vai acontecer, e eu já estou aqui com o Senhor, que eu preciso saber, Pai, como eu devo proceder, como eu devo agir, qual passo eu devo tomar, se eu volto um passo à frente ou se eu fico no meu lugar, ou se é melhor dar um passo atrás. Pai, me dá, Pai, me ajuda, me orienta. Como o Senhor achar que deve me orientar, me traz, Pai, a resposta. Amados, e por incrível que pareça, é sempre, ou quase sempre, a depender da forma maravilhosa, ou da multiforme graça, como Deus quer se comunicar com você, mas quase sempre, é pela palavra de Deus que somos respondidos. Acerca dos nossos pecados, principalmente, acerca dos nossos pecados, basicamente ela já listou uma série de modos dos quais nós devemos agir diante de cada situação. Mas ainda existem aquelas situações novas da sociedade, questões novas da sociedade. São questões que muitas vezes a Bíblia não questiona, não fala, nunca se posicionou, e a gente fica, eu como um cristão, como devo agir. E ainda assim, o Senhor vai nos trazendo pela palavra, verso a verso, texto a texto, a boa reflexão daquilo que estamos conversando com Ele. Verso a verso, texto a texto, o Senhor vai nos redarguir, nos ensinar, nos instruir, vai nos responder acerca daquilo que nós estamos com Ele refletindo juntos. Não se esqueça que o propósito de Deus de falar com você, de me chamar para uma boa reflexão com Ele, não é no sentido de achar diante dele um pecador do qual ele precisa sumariamente condenar. Não é esse o propósito da chamada do Senhor. A chamada do Senhor tem como propósito do verso 18, é de encontrar diante dele um pecador que ele precisa sumariamente perdoar. Vinde, vamos refletir juntos acerca dessa vida que você tem levado. Vinde, vamos conversar acerca dessa vida. Está correto esse negócio aí? Onde você vai chegar com tudo isso? Qual vai ser as consequências que vão envolver você depois que você fizer isso? Qual vai ser o resultado dessas palavras que você pronunciou? Não se esqueça, queridos, o poder do arrependimento. O arrependimento ele tem um poder fantástico, maravilhoso, para ser sincero, porque ele não muda apenas a nossa alma no sentido de alcançar perto de Deus. Ele muitas vezes evita terríveis consequências do pecado sobre
olha, pelo amor de Deus, e ainda invoca o nome de Deus em vão, olha, pelo amor de Deus, tu não vai contar para ninguém, que é segredo. A fulana me pediu segredo, o fulano me pediu segredo. Se era segredo, já não era para ter contado. Se era segredo, já não era para ter contado. E se está contando, pelo amor de Deus, não diga o nome de Deus nessa história. Não use o nome de Deus em vão. Mas você já falou. E por incrível que pareça, como a própria palavra diz, a palavra lançada não volta. O máximo que você pode fazer é continuar insistindo para a pessoa ser fiel ao segredo que você não deveria ter contado. É só o que você pode fazer, nada mais. Nem orar você consegue. Deus, olha, Senhor, pelo teu nome, pelo teu amor, não deixa fulano contar para ele. Hã? Não tem nada a ver com isso. Olha, nem me envolva nessa história, eu dizer para você. Olha, quando você quiser pecar, nem me envolva. Agora, se quiser se arrepender, vamos conversar sobre isso. Aí o Senhor vai conversar com você. Aí você, Senhor, é porque eu contei um negócio que eu não deveria ter contado, e agora eu estou com angústia dentro de mim, porque se fulano contar para alguém, e esse para alguém, e esse para alguém, uma hora vai chegar na pessoa, e ela vai lembrar que ela só contou para mim. Aí, meu Deus, eu estou perdido. O que eu faço? Aí o Senhor lhe chama ao arrependimento. Você diz, Senhor, me perdoa. Você é claro que eu te perdoo. Não é por acaso que o sangue de Cristo se purifica de todo o pecado. Até lá por fora. Faz parte. Eu perdoo. Agora eu perdoo a sua alma para que você não tenha sentimento de culpa acerca disso. Não tenha que se afligir acerca disso eternamente. Agora esse arrependimento diz respeito à sua alma. As consequências da palavra que foi jogada, não tem como eu intervir. Só você pode intervir. Por que você não se arrepende? Como, Senhor, que eu posso fazer isso? Corra logo até a pessoa que lhe contou o segredo e se arrependa. Diga lá para ela: olha, você me contou um segredo e disse que eu não contasse para ninguém, e eu contei. E eu quero já lhe pedir perdão por eu ter contado, porque pode ser que essa história se propague em um grande problema, e eu quero que você saiba que eu já assumo as consequências. Me perdoe. Se isso acontecer de novo, um outro segredo, jamais eu vou contar, porque esse primeiro que eu contei já está afligindo a minha alma. E aquela pessoa vai certamente ficar chateada com você. Poxa, você traiu minha confiança, eu disse que não era para contar. Pelo menos você teve a dignidade de vir aqui me avisar que você contou, diferente de outra pessoa que um dia contou e ela morreu dizendo que não contou. E a amizade continua. Essa crise de confiança que acabou de existir por causa daquela fofoca se torna um tijolo a mais desse muro que está sendo construído dentro desse relacionamento. E vocês avançam e progridem juntos. E a pessoa, por mais chateada que fique com você, continua entendendo que você é uma pessoa em quem ela pode confiar, porque você teve dignidade para chegar lá e se arrepender diante dela. Então o arrependimento, a chamada do Senhor para venham, vamos refletir juntos acerca dos seus pecados. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Branco é sinal de pureza, branco é sinal de verdade, é sinal de luz. Sabe quando você chega para a pessoa lá e diz: olha, eu contei um segredo que eu não deveria ter contado. Naquela hora, a luz se manifesta sobre o pecado por meio da verdade. E a verdade nos libertará. Você já não precisa mais ficar angustiado, porque uma hora a pessoa pode descobrir que você contou o que não deveria ter contado. Não, porque a verdade já libertou você, uma vez que você já sabe, que ela sabe que você contou que não deveria ter contado, porque você mesmo trouxe
isso tem relação com diversas questões que nos envolvem. Diversas. É o marido que trai a esposa e que vive angustiadamente, desesperado na alma, pedindo a Deus que a sua esposa nunca descubra, que sai com o seu relacionamento extraconjugal na rua e sempre escondido, pedindo a Deus que ninguém nunca veja. E se um dia alguém vê, corre para aquela pessoa, fica devendo a vida àquela pessoa, pelo amor de Deus, não conta. São diversas situações que